11 horas e 53 minutos, a temperatura é de 18,4 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. O que tem no WhatsApp aí? A dona Maria do Jardim Belvedere, ela disse que a sogra estava internada no hospital da Unimed e estava pedindo um padre. Ele foi lá, tranquilo, sem nenhum impedimento e sem hora marcada, conseguiu dar a bênção sem problema nenhum. A mesma coisa no Costa Cavalcante, no Cataratas, né? É normal em todos os hospitais, né? Eu mesmo já vi várias vezes isso acontecer. Não sei por que esse empecilho agora. A dona Lindaura do Jardim Lindóia ligou, disse que também fez a cirurgia, está muito contente, equipe super competente, sabem como lidar com os idosos. Dona Lindaura, um beijo para a senhora, que bom que a senhora está contente com a cirurgia de catarata. Dante, mais uma vez eu vou na carona das palavras do Dom Laurindo. Tá faltando, o hospital já está mandando recado aqui para nós, que não é bem assim, que está tudo certo. Não está tudo certo, não está tudo certo. Calma, alto lá. Não está tudo certo. Por favor, Cida, diga qual é o... É o seguinte... Com todo respeito. Claro. É o seguinte, tem uma capela, tá, dentro do hospital, foi feita uma integração com líderes religiosos da comunidade, para explicar essa questão do fluxo. É um hospital municipal, existem outras pessoas nos leitos. Quando o médico já diagnostica cuidados paliativos no paciente, a visitação é liberada. Tá? A informação dada. E interessante também, doutor Nelson, repassar a questão que a gente vai repercutir com o gerente do hospital, a pessoa do serviço de operacional, o Odair, a matéria dele no Jornal da Cultura, assim como foi a da dona Anselma, Odair de Oliveira, supervisor de atendimento do Hospital Municipal. Mas é preciso sim, eu acho que o hospital tem que chamar toda essa liderança de igreja, evangélicos, católicos e todos, e fazer uma nova conversa, e lá tem sobre essa questão. Vamos conversar. Eu acho que é só uma questão que é isso? O Dom Laurindo disse o seguinte, eu botei o peito para dentro e fui entrando. Entendeu? Entendi. Sim. Poxa. Sim, a gente sabe. Se todo mundo for ter que fazer isso aí vira bagunça. Entra em contato com a Cúria, o pessoal do hospital, entra em contato com a Cúria diocesana, pega o telefone de todas as capelas, todos os diretores, ou passa um e-mail para a Cúria, que a Cúria convida todos os padres e faz uma reunião. Elas pegam e conversam com seus diáconos, com seus ministros assim como tem e tal. O pastor Sadi Busanello, que é do COPEF, Conselho de Pastores de Foz do Iguaçu, faz uma conversa com todos juntos, reunidos, para passar novamente a limpo, já que existe essa tratativa toda entre... 11h56, na Iguafarma você encontra toda a linha de medicamentos genéricos, farmácia popular e uma ampla perfumaria com as melhores marcas e menores preços. Agora também Iguafarma, manipulação, laboratório, equipamentos modernos, profissionais capacitados para desenvolver seus medicamentos. Iguafarma, farmácia do Ademir, há 43 anos cuidando da sua saúde. 2 lojas para melhor atendê-lo. Uma na Belarmino de Mendonça, que é a filial, esquina com a Almirante Barroso, e a outra também, a matriz na Belarmino de Mendonça, esquina com a General Meira. E o disque entrega 3574-1341. 3574-1341 e 3574-1660. 11h56. É o Contraponto da Cultura, a voz do povo, conosco Marcelo Colombelli, que é um dos diretores da empresa Itavel, que entre as suas atividades de engenharia, faz recapeamento, faz asfalto, atua nesse setor aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E o que ocorreu? Semana passada, nós tivemos aqui, divulgamos e até trouxemos gente representando o César Cordioli e a Conscienciologia, é que nós nos deparamos com um parecer da Procuradora Federal, quando manifestando-se num pedido de liberação de recursos que foram apreendidos pela Polícia Federal, um montante muito próximo, vamos arredondar, de R$120 mil, 119 alguma coisa, R$120 mil do prefeito Reni Pereira. E no pedido, o prefeito Reni Pereira dizia, isso é dinheiro mais do que lícito, esse é dinheiro que eu retirei de agência bancária por conta de uma demanda judicial que eu tinha, e o juiz expediu o alvará do levantamento das importâncias, eu fui na agência, levantei esse dinheiro. Esse dinheiro, num primeiro momento, somava algo em torno de 300 mil, que foi desviado por um assessor, por um parente do assessor do prefeito. Isso foi para a delegacia de polícia. Esse dinheiro também foi, digamos, indevidamente apropriado com outras 2 armas de fogo, uma pistola e um revólver calibre 38, de propriedade do prefeito Reni Pereira.
E num segundo momento, então, quando numa busca e apreensão na casa do prefeito Reni Pereira, entre algumas coisas que a polícia levou, ela levou em torno de 119 mil, quase 120 mil reais. Bom, passado mais de um mês, o prefeito Reni Pereira vai à justiça através dos seus advogados e pede ao Poder Judiciário a devolução dessas importâncias. O juiz diz o seguinte: deixa eu ouvir o Ministério Público, o que é o trâmite legal processual. Pelo sim, pelo não, disse a procuradora: eu sou contra a devolução do dinheiro. Sou contra a devolução do dinheiro, porque o que tem contra o prefeito é de que ele fez isso, de que ele fez aquilo, e uma das coisas que ele fez foi uma tratativa com César Cordioli, e que isso César Cordioli teria arrumado algo em torno de 200 e poucos mil reais, porque num primeiro momento nas conversas seria 300 mil, depois uma das pessoas que também a iria ajudar a custear. Como é que começou a conversa com César? César liga para o prefeito e pede para o prefeito uma solução da Maria Bubiac, que dá acesso à Conscienciologia, a muitos moradores ali, a condomínios, enfim, naquela região da cidade. Diz o prefeito: eu não tenho dinheiro, vou a Curitiba, vou tentar arrumar o dinheiro. Voltou de Curitiba, dias depois diz: olha, a coisa não está muito boa lá em Curitiba, não tem dinheiro fácil, não adianta nós ficar aqui esperando muito tempo e tal. Em outras palavras, disse isso o Reni. Aí o César disse o seguinte: então, prefeito, nós temos que arrumar uma solução caseira. Tá, vamos ter que partir para uma solução caseira, vou conversar com o senhor. Dias depois, César e Reni conversam no seguinte teor. César diz: olha, eu praticamente tenho a solução caseira, porque o que nós levantamos aqui, precisaríamos em torno de 300 mil reais. A Conscienciologia entra com 150 e o seu Yusen, o turco, entra com outros 150. Daí passa-se um dia, 2 dias, 3 dias, não lembro exatamente a cronologia das datas, diz César Cordioli ao prefeito: prefeito, o seu Yusen recuou na quantia de 150 e diz que vai dar só 50%, ou seja, 75 mil reais. Bom, qual seria a solução? É você diminuir a camada asfáltica, que seria de 3 milímetros para 2,5 milímetros. Essa seria a solução técnica. E aí diz o prefeito: então tá bom, vamos fazer dessa forma. O que fez? Quem construiu isso, o que disse? Aí para a narrativa da procuradora, e a procuradora diz assim: o dinheiro foi entregue diretamente ao prefeito municipal e o dinheiro que foi apreendido é esse dinheiro que foi entregue diretamente ao prefeito municipal. Que eu até quando li o parecer da procuradora, eu disse o seguinte: bom, mas aí não passa de uma ilação, né? Porque enxergar, marcar e tal. Aí quando nós levantamos isso, o César foi à Câmara de Vereadores, deu as explicações, vieram aqui 2 advogadas falando, de certa forma, em nome da instituição Conscienciologia e do César, e várias pessoas contando o seguinte, mostrando para nós recibos de pagamento, boletos bancários, e diz o seguinte: não, houve a permissão do prefeito para fazer o asfalto e nós contratamos a empresa Itavel, e a Itavel fez, e a Itavel pagou, e tem ainda uma discussãozinha lá da parte final, se era exatamente daquele jeito, se não era, e nós retivemos algo em torno de 20 mil reais aproximadamente, né? Disseram as advogadas. O Heraldo da Vila Ceia está ligando e comenta a respeito da situação do hospital, que essa conversa tem que ser mais séria, pois as religiões terreiras, espiritualistas, como Umbanda, budismo e outra, tem muito mais dificuldade em entrar no hospital, mesmo quando há pedido dos fiéis. Está coberto de razão, viu, Heraldo? Cobertíssimo de razão. 12:02, voltamos ao assunto então. E aí nós convidamos o pessoal da Itavel, que a Itavel é uma das 3 empresas que, por uma lei municipal, está credenciada a fazer o asfalto comunitário aqui na cidade de Foz do Iguaçu. É uma das 3 empresas. Aí uma vez, o Fostrans, que é o órgão da prefeitura responsável pela permissão, pelas tratativas, vamos lá, pelo alvará, pelo licenciamento para que as pessoas façam lá no seu condomínio, no seu bairro, enfim, o conserto ou um asfalto novo,
que pode contratar com uma das 3 empresas que são credenciadas. Eu fiz esse relato, César, para que a gente puxe sempre a lembrança das coisas, para que não fique conversa meio atravessada e dizer, não, mas lá na Rádio Cultura... Não, a Rádio Cultura, ela vai em cima das coisas como devia. 12h03, César. Aliás, Marcelo, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui, tá certo? Obrigado por você atender a Rádio Cultura. E o que você diz disso? Em primeiro lugar, muito bom dia a todos, os ouvintes, ao senhor Nelson. Tudo muito, para nós lá da Itavel, tudo muito claro, muito transparente, né? Vou tentar ser breve, vou tentar colocar de uma forma objetiva, sucinta e clara, para que todos os ouvintes, para que vocês aqui compreendam que a coisa está muito tranquila. Muito bem, nós somos procurados pelo senhor César Cordioli para fazer o orçamento de uma pavimentação na Avenida Maria Bubiac, no trecho compreendido entre a Felipe Vancher, né, a continuação da Estrada Velha de Guarapuava, e até ali na frente do hotel GJP, ali do Aquamania. Muito bem, eles tinham recursos limitados, né? Me pediram um orçamento, inicialmente passei o valor e conseguimos chegar num valor final, né, do contrato para que a gente promovesse ali naquela via um trabalho técnico chamado reperfilamento em concreto asfáltico usinado a quente. Pois bem, é uma via que ela tem uma certa demanda de tráfego, né? Tinha antes do serviço feito e hoje tem outra demanda, né? Porque ali depois desse reperfilamento que foi executado, ocorreu de se criar uma via de preferencial, um caminho que as pessoas preferem passar por ali, andando às vezes um pouco mais, caminhões inclusive carregados, do que antes, que ela era um calçamento bastante ruim. Então, essa tratativa começou no mês já de julho do ano passado, entre o César, o senhor, o representante também de uma outra empresa aqui de Foz, o senhor Assen, né, engenheiro ambiental Assen, e também o pessoal do hotel GJP, que fica ali, antigo Golf. Tá? Essa tratativa ela foi no sentido de fazer com que o valor que eles tinham disponível para pagar pelos serviços fosse aceito por nós, porque o trabalho para fazer a via, ela tem que ser feito um outro trabalho novamente, uma capa, só que tem um trecho ali que está bastante problemático, não por culpa de prefeitura, de Itavel, da própria Conscienciologia, é um trecho ali próximo até o GJP, que é um alagado, um banhado, e na engenharia, né, a pavimentação não é diferente disso, a engenharia, o grande inimigo das obras é a água. Ali está tendo muito problema de infiltração, esse trecho ali de 200 metros de comprimento por mais ou menos uns 6 de largura está danificado por conta da infiltração de subsolo de lençol freático. Pois bem, contrato assinado, né, todos assinados. No final, a gente não conseguiu a assinatura de um dos contratantes, que é o Hotel GJP. Levei ao senhor César essa informação. O pessoal do GJP gostaria de fazer o pagamento após a obra estar sendo executada, terminar. Porém, nós da Itavel, como a gente precisa receber para pagar os nossos fornecedores, a gente também não poderia começar sem uma garantia de que a gente ia receber. Em momento algum, doutor e senhores ouvintes, deixo claríssimo, em momento algum teve participação financeira da Prefeitura nessa obra. A Prefeitura simplesmente participou dando anuência para que a associação, a IEC, contratasse a Itavel para fazer os serviços ali previstos. Pois bem, então a gente conseguiu, para fechar o contrato, um pouco a contragosto, porque a margem de preço estava muito exprimida para nós da Itavel, mas fechamos, que é melhor trabalhar, ganhar um pouco do que ficar parado com a equipe toda parada, usina de asfalto parada. Começamos os trabalhos e esse trabalho ele foi concluído em 7 de dezembro do ano passado. Em questão de tempo, tu tem tempo para ir falando. Posso ir discorrendo. Vai. Tranquilo. Estou prestando atenção. Qualquer coisa me avisa aqui. Daqui a pouco nós vamos fazer uma pergunta ou outra. Vamos lá. Então, ele terminou dia 7 e a gente recebeu valores, tudo direitinho, contabilizado, nota para todo mundo que pagou. Inclusive, teve alguns moradores de um condomínio próximo ali que também participaram, alguns com pequenas quantias, outros com quantias médias, que R$ 1.000,
22 mil para poder fechar o valor total do contrato. E assim a gente fez, a gente executou o trabalho, recebemos já mais de 90% dos recursos desse contrato, firmado com particulares. Repito, a prefeitura não teve participação nisso, não pagou por nada para nós, né? Foi feita a consulta ao secretário de obras da época, o engenheiro Evori, e depois de uma análise detalhada da Secretaria Municipal de Obras, em especial da Diretoria de Pavimentação, foi feito a anuência, o termo de anuência, para que essa obra, esse serviço fosse realizado, que é de reperfilamento em concreto asfáltico. A espessura prevista para efeito de quantificar o total de massa aplicada, ou seja, do concreto asfáltico aplicado, para reperfilamento a gente sempre quantifica em peso, né? Porque o reperfilamento ele é uma correção da geometria da pista, ele não é a capa final da pista. Então foi especificado e foi dimensionado em torno de 2,5 cm, porque o concreto tem uma densidade, enfim, tecnicamente falando, mais de 1.000 e poucas toneladas que foram aplicados ali. Foi um trabalho bastante rigoroso, porque os nossos contratantes, os nossos clientes, a Associação Internacional, o engenheiro Assim, através da UADA, entre outros, eles falaram e deixaram claríssimo, ó, nós não vamos pagar R$1 a mais se der mais quantidade aplicada. Então, a nossa topografia fez um levantamento minucioso, detalhado, de estaca por estaca, normalmente é 20 metros, a gente reduziu para 10 metros, para ter uma precisão maior de quanto que de massa estava sendo aplicada a cada metro de pista, porque eles deixaram claríssimo que não iam pagar mais por isso. Então, a gente teve que fazer exatamente o que rezava o contrato, doutor Nelson. Marcelo, me diz uma coisa, é que tivemos a informação, e quem contou isso, onde está sentado aqui o senhor, quem disse para nós foi o vereador Bobato, que foi, digamos assim, de maneira muito informal, né, que ele estava convencido exatamente disso que o senhor está dizendo, tá? Não colocava nenhuma vírgula, nenhuma questíncula em relação à idoneidade do processo e tal, e da seriedade como foi feito. O que ele disse é o seguinte, e eu quero perguntar ao senhor, porque o senhor está dizendo o seguinte, tinha, sim, a manifestação do secretário de obra e tal, do órgão competente da prefeitura, para permitir a empresa fazer isso. Tem. Esses documentos existem? Existem, tem. E tem também o contrato com a associação? Sim, senhor, temos o contrato com a associação. Porque eu vi de várias pessoas, até teve um senhor eu esqueço, não, por favor, liga para mim, o senhor que esteve aqui, que ele teve com a cópia do extrato, do que ele pagou em termos de boleto, porque mais ou menos eles se cotizaram em termos de metro quadrado, do que cada um tinha e tal, e aí quem tem mais paga mais, quem tem menos área paga menos área, mais ou menos por aí, né? Correto. Foi isso que foi feito? Foi isso que foi feito. Inclusive, teve um dos nossos clientes, desse mesmo contrato tem vários clientes, a contratada somos nós, e os clientes são esses 5. Um deles é um condomínio, são 2 condomínios, na verdade, mas no final, quando o hotel não quis assinar, ficou em dúvida, o César deu a palavra, garantiu que a gente não ia ficar sem recebimento, caso o hotel não efetuasse esse pagamento. E é bom que a gente diga o seguinte, a Itavel, ela não está sob suspeita de nada em termos de Polícia Federal, coisa parecida. Ela não é investigada, ela não é citada e tal. Quem fez a manifestação foi a Procuradora da República num pedido, vamos dizer assim, de desbloqueio, de devolução de recursos apreendidos pela Prefeitura, da pessoa física do prefeito Rini Pereira. Aí entra a história da Itavel com a conscienciologia. Mas ali também, aproveitando a sua presença aqui, Marcelo, é o seguinte, a procuradora faz referência a uma verba de 2,5 milhões que veio para a prefeitura para recapeamento, consertos, né? Consertos e tal, do asfalto. E que a Itavel também, não com todo esse contrato, imagino eu, mas que também presta esse serviço para a prefeitura. E que numa 7ª medição, que é entre uma medição e outra medição e tal, constata valores que a prefeitura, que a Itavel recebeu pelos serviços prestados, e que outros valores
ou seja, quase que 100% do mesmo valor, teria sido, segundo a procuradora, entregue a determinadas pessoas. E cita Budel, cita prefeito, cita secretário de obras, e, enfim, o que ela coloca? Bud, para ela, seria Budel, Pref seria prefeito, Melk seria o Melquisedeque, e alguma coisa. Nesse particular, o senhor tem que dizer alguma coisa para nós? Não tem nada a ver com a Itavel. Se alguma coisa houve, não tem nada a ver num combinado, digamos, com a Itavel, vamos aqui pegar uma medição a mais, vamos fazer alguma coisa assim, e aí para repartir dinheiro. Veja só, dentro da empresa, são duas pessoas que fazem a gestão. Quando a gestão é com relação a obras públicas, é o diretor da empresa que toma a frente dessa situação e eu, Marcelo, engenheiro da empresa, toco os contratos particulares por um estilo próprio de cada um. O que eu posso dizer e posso garantir para os senhores, através desse questionamento, é o seguinte: a Itavela prestou serviço, sim, presta serviço para a prefeitura, tem hoje um contrato vigente. Esse serviço, provavelmente, se eu não me falha a memória, salvo engano, está na matéria da Gazeta do Iguaçu, na semana passada, provavelmente dia 18 de junho, uma segunda-feira, eu li a informação na Gazeta do Iguaçu. Esse trabalho foi prestado, como eu garanti para o senhor anteriormente, de uma fatura de 112 mil que a gente emitiu para serviços prestados de tapa-buraco. Esse serviço tem nota, foi recebido de forma legal e foi prestado para uma empresa. Então, o esclarecimento que eu tenho a dizer é que a gente não faz trabalho sem a devida legalidade, até porque a gente tem o risco de não receber. Espera aí, Marcelo, nesse caso em particular, a Itavel era uma subempreiteira? Subcontratada. Subcontratada. Exatamente. Então entendi. Nós temos esse valor. O trabalho que vocês fizeram custou tanto, vocês receberam. A gente recebeu e vida segue. E ponto, vida segue. Se for necessário, caso precisa mais esclarecimentos, quem trata bem por dentro, está bem mais por dentro do que eu nesse assunto, é o diretor da empresa, proprietário da empresa, o senhor Inácio. Eu cuido realmente mais das obras particulares por uma questão de foco de cada um. A gente precisa atender o mercado, os clientes precisam ser bem atendidos. E nessa questão, doutor Nelson, a gente prestou o serviço, não temos conhecimento de valor que foi para para A, para B ou para C. O que a gente sabe é que recebemos pelo que foi feito e ponto. Não temos nada a reclamar quanto a isso e pelo trabalho que foi realizado. Ou seja, se alguém entregou dinheiro a mais para quem contratou, para quem era o empreiteiro, aí é um problema. Não é um problema. Quem recebeu, não é um problema da Itavel. É bom que a gente fale o seguinte, viu, Marcelo? A gente tem uma certa, não querendo chegar na tua seara aí, que é engenheiro e tal, mas a gente acompanha muito obra. A subempreitada é uma modalidade de contratação de serviços, digamos assim, muito comum. A empresa pega o contrato maior, de repente, ou porque está fazendo um outro local, um serviço, ou por isso, ou por aquilo, ou porque está faltando, não tem tanto assim, pega e subempreita. Vou fazer aqui, tem empresa que faz serviço de terraplanagem. Então, carrega, descarrega a terra. Tem uns que são em galeria de arte, num asfalto, são mais especialistas e tal. Então, é comum. É comum. A empresa é lá de Curitiba, ganhou o contrato em Santa Helena, veio ali, pegou um construtor local e disse o seguinte: por que nós vamos trazer todo o nosso maquinário? Por que nós vamos fazer isso se nós podemos pegar e se utilizar de serviço? Estou contando para o público ouvindo da Rádio Cultura que isso é uma coisa muito comum, muito comum. E aí é o seguinte, mas como está citado a Itavel está dizendo o seguinte: aquilo que nós fizemos, aquilo que nós combinamos o preço, nós executamos e recebemos. Se alguém lá na frente que vai dar explicação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria. A Itavel, ela foi contratada em mais alguma obra aqui em Foz do Iguaçu? Por exemplo, para a própria prefeitura? Para particular. Para a prefeitura, Marcelo já disse que prestam serviços, né? Prestamos já há muitos anos. Para particulares também? Para particulares também. O meu foco dentro da empresa é atender as obras particulares, ou seja, rede hoteleira, condomínios fechados, mercado, e também atendemos o setor público, Infraero, Itaipu, Furnas, licitações diversas, não só a Prefeitura de Foz, Missal, Santa Terezinha, Santa Helena, enfim.
a gente vive disso, precisa disso, é o nosso foco ramo, esse, é o nosso ramo empresarial. de atividade. Mas e a gente tem que também ter uma legalidade nessa licitação, apresentar diversos documentos comprovando a idoneidade da empresa. Marcelo, existe algum recurso de alguma obra que está sendo executada para o município que tem atraso nos pagamentos por conta dessa situação toda? Quem está bastante por dentro disso, o seu Inácio, ele reporta para mim, que a gente conversa, né, porque a gente precisa tocar a empresa da melhor maneira possível, que a empresa vá para frente. Mas, assim, a gente, salvo engano, novamente, nós prestamos serviços de abril e de maio e que ainda não conseguimos receber por esses trabalhos. Consta que precisa a Prefeitura sempre prestar conta de uma medição anterior, ou seja, da fatura paga anteriormente, para que a Caixa Econômica Federal, em especial nos contratos que estão sendo executados, faça o repasse do resto dos serviços prestados. Então, é tudo muito controlado e muito monitorado pela Caixa, porque é essa que faz a gestão do recurso. Nós estamos hoje executando um contrato em andamento, está dentro do prazo de vigência, que é da Avenida Sérgio Gasparetto, que é a marginal da BR que segue para Cascavel. Certo. E a continuação da Avenida Andradina, chamada Ambrósio Lozzi, logo após a Rua Tarquínio Joslin. Então, naquele segmento estamos em execução, e também lá na Avenida Sérgio Gasparetto. Recentemente, entregamos um contrato firmado em 2014, que trata-se da Avenida Morenitas, da Avenida Javier Coelber e também da Avenida Portugal, aqui próximo à rádio, que a gente conseguiu terminar e já encerrou esse contrato, já recebemos também os valores desse contrato. E, diga-se de passagem, doutor Nelson e ouvintes, os contratos são, não digo inexequíveis, mas as obras, pelo tempo, por chuva, por atraso, eles quase nos geraram prejuízo, em especial o contrato 2014. O 2000 e agora o atual que a gente está fazendo, se a gente não terminar em 2 meses, a nossa folha engole o resultado do contrato, porque a nossa folha de pagamento ela custa para a gente manter o pessoal, choveu, faça sol, tem que pagar. Então, a gente está lutando contra o tempo para, nesse tempo bom, terminar, concluir, até porque temos já outros serviços planejados para começar. Né? Parece que a Infraero ainda vai dar decisão, uma outra licitação semana passada. Parece que a gente tem chances de êxito lá, eles estão analisando a documentação. E ontem também teve uma outra licitação, que foram disputados 3 lotes, a gente conseguiu vencer apenas 1. Então, parece que até homologar, adjudicar esse certame, que a gente vai ter trabalho pela frente. Nós somos uma empresa daqui, que gera emprego aqui, que está localizada aqui, e compra aqui as coisas, só não compra matéria-prima que não produz aqui. O resto fica tudo em Foz do Iguaçu. Ô Marcelo, só para que o ouvinte da Rádio Cultura possa saber, quando vocês fazem esse tipo de trabalho, por exemplo, para a Prefeitura, o pagamento ele vem via Prefeitura ou via Caixa Econômica direto? Só para o ouvinte entender. Até onde eu sei, a Prefeitura repassa os recursos ao município. Certo. O município... A Caixa repassa ao município. Desculpe. A Caixa repassa ao município e o município repassa na conta corrente da empresa. Né? Entendi. Do aeroporto, o que vocês têm lá hoje? Vocês fizeram o asfalto que está lá e estão fazendo uma licitação? Não. O que é, na realidade? Lá no aeroporto, teve uma licitação semana passada, a gente mandou nossa proposta para a Infraero. Trata-se de drenagem, né? Trata-se de um serviço de drenagem subsuperficial, drenagem na pista do aeroporto, né? Não sabemos se somos vencedores ou não, teve outras empresas concorrendo, mas vai ser feito drenos subsuperficiais, ou seja, de até 60, 70 centímetros de profundidade, para permitir um melhor escoamento das águas que estão abaixo do nível da pista ou na lateral da pista. Nós mandamos essa proposta, estamos aguardando o resultado do certame para contratação ou não. Olha, eu quero agradecer sempre ao seu Inácio, primeiro pela gentileza e ter confessado que ele é um grande ouvinte da Rádio Cultura, e eu agradeço muito. 12h22, senhor Inácio, um abraço, Rádio Cultura sempre aberto para o senhor. Eu quero fazer uma última pergunta para você, Marcelo, na condição de engenheiro, de empresário que você é. O seu Admildo, do Jardim Califórnia, ligou e disse que o prefeito já falou em entrevista que esse dinheiro veio de uma ação que ele ganhou. Não entende porque estão colocando a empresa no meio agora. Seu Admildo, deixa eu falar para o senhor, eu vou repetir. E esta situação, o nome da empresa entrou porque
A Polícia Federal foi à casa do prefeito Reni Pereira, lá fez a apreensão de aproximadamente R$120 mil, e a procuradora federal, da Justiça Federal, diz assim: este dinheiro o prefeito pegou de César Cordioli, Conscienciologia, e uma outra pessoa. E aí é que veio os esclarecimentos todos. Para ela conclui isso. Ela conclui dessa forma. Pelo tempo, porque o prefeito andou por lá. O prefeito tem que andar na cidade toda, mas enfim, eu não quero entrar nessa demanda. Então, por isso que nós, inclusive... Foi a conclusão dela. E o que eu disse aqui, vou repetir, a empresa Itavel, a gente sabe que é uma empresa séria. Bom, mas para encerrar, César, com a tua, digamos assim, com a tua experiência de César, perdão. Marcelo Colombelli, perdão, Marcelo. Marcelo, com a tua experiência de engenheiro e com a tua experiência de empresário e tal, que lida com concorrência pública também, ou acompanha muito de perto, pelo menos, né? Nós temos aí esse escândalo, assim, das grandes empreiteiras brasileiras envolvidas, nesse caso de corrupção, Petrobras e tal, tá? Sem entrar no mérito, se está certo, se está errado e tal. Mas disse um empresário, num determinado momento, em depoimento à imprensa brasileira, dizendo o seguinte: diz, olha, se não entrar na ciranda, não pega a obra, né? E isso acompanha da Pranchita a Brasília. Como é que você vê esse momento em que, digamos, o que há de acervo técnico da engenharia brasileira estão nessas empresas aí, né? Nessas grandes empresas que estão sendo citadas na Lava Jato. Isso vale para porto, vale para aeroporto, isso vale para petróleo, isso vale para estrada, isso vale para ponte, isso vale para tudo. Como é que você vê essa situação, se isso realmente é uma coisa endêmica, brasileira, se procede essa observação e o que poderia ser feito em sendo verdadeiro? Apenas como aqui quem pergunta, um engenheiro empresário igual a você. Bom, doutor Nelson, a minha opinião pessoal a respeito dessa pergunta é uma só. Eu fui formado na Universidade Católica, com respeito a todas as demais outras instituições. Isso, para mim, e como eu já ouvi, tanto no meu curso quanto na vida profissional, nesses 20 anos de carreira, para mim isso está na cultura latino-americana. Eu não percebo isso na Europa, se percebe muito pouco, na Ásia, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos. E o que acontece é que a punição é branda. Há muita forma de prorrogar toda a questão da punição para quem comete esse tipo de delito. O momento que a gente vê é fundamental, é o momento, na minha opinião, de passar o país a limpo, porque nessa esfera nacional, nossa Câmara dos Deputados, tem muita gente lá que não merecia estar lá. Tem pouca gente que sua sangue pelo povo brasileiro. Tem pouca gente determinada a pensar no povo. A maioria quer pensar no bolso próprio, em ganhar dinheiro rápido, fácil e dane-se quem os elegeu. Minha opinião é que tem que ser feita uma revisão em todos os processos licitatórios, a metodologia que é feita, né? Eu sempre digo para o senhor Inácio, meu chefe, meu diretor, meu pai, a quem eu tanto amo, né, que me ensinou muita coisa boa, os pregões eletrônicos são as melhores formas de licitação. Você tem condição de dizer até onde você pode chegar de uma forma clara, tranquila, dando o seu lance, apertando lá a tela, é tudo online, é o melhor certame que eu vejo. Claro que às vezes você entra na emoção e acaba baixando mais o preço do que você pode, porém é uma coisa com mais lisura no processo, né? As licitações hoje em dia, do jeito que são feitas, não só a nível municipal, estadual, até nacional, nas 3 esferas, seja para quem for o contratante, elas carecem de mais transparência, carecem de uma revisão da Lei 8666. Né? Tem, por exemplo, a Itavel não é uma microempresa nem uma empresa de pequeno porte, ela já é uma empresa de médio porte. Mas, num certame licitatório, a lei privilegia as empresas micro ou EPP.
por uma questão de que elas têm um faturamento menor e o governo privilegia essas empresas, que às vezes elas não têm condição técnica de atender. Pois é, Marcelo, aí eu concordo com você. Quer dizer, aquela história da empresa da Kombi e uma pasta embaixo do braço, e aí o cara mergulha no preço, ou seja, dá um preço lá embaixo, inexequível, entendeu? Fazer, aí não tem consegue. que contratar ou aditar ou não sei o quê. E aí a gente fica com aquele ponto de interrogação, por que que a obra que estava orçada em 500 foi para 700, foi para não sei o quê? Como é que consegue? Bom, isso aqui seria um seminário a fazer da 866, claro. Seria. Mas tem que ter conserto para isso, né? Precisa, é urgente. Eu espero, eu tenho visto, acompanhado tanto o noticiário escrito, rádio e também o noticiário na televisão. Esses procuradores, o Edílio o procurador Dallagnol, Sim. o Adalto, que veio ou esteve Ele é em Foz, Pato Branco. excelente, é um especialista no assunto. Eu queria entregar para as minhas filhas e futuros netos, se tiver, um país melhor, um país que você possa contar com saúde, com segurança, com boas estradas, sem um pedágio exorbitante, sem você chegar em casa e não sabe se vai poder abrir o portão, não vão te esfaquear, não vão te matar com tiro na entrada de casa. É um país que você conta com a saúde, que você não precisa pagar plano à parte, que você não precisa pagar segurança privada para cuidar da tua empresa. Fomos recentemente assaltados. Nossa sorte foi que tinha R$280 na empresa, não levaram nada mais que isso. Mas fica o trauma, arrebentam porta, arrebentam gaveta para poder... Então, assim, nós temos tudo. Ele falou um valor aí de 200 bilhões de corrupção ano. Isso é muito dinheiro. Isso é dinheiro para colocar na educação, na saúde, em habitação, em estradas, em pontes, em infraestrutura que está carecendo. Você faz uma Argentina nova por ano. Então, eu fui militar, eu servi as Forças Armadas, fiquei 1 ano, saí oficial do Exército, vivi na minha tenra infância no regime militar. Não é que eu concordo com tortura, nada disso, mas havia mais austeridade, havia mais sossego para transitar. Eu não estou fazendo apologia a crime, nada, mas eu estou dizendo o seguinte, que teria que ter regra, a gente teria que viver num Brasil melhor, sem a ganância de políticos, sem desvio de recurso público. O político está lá eleito pelo povo. Marcelo, até que ponto esse contexto todo do Brasil, isso que o Dr. Nelson colocou agora, prejudica uma empresa séria como a de vocês? Bom, em primeiro lugar, se a empresa não tem condições de entrar numa concorrência em que vai ter que pagar lá na frente, porque é uma condição, a gente já fica complicado de trabalhar. Se você ganhar e ganhar na briga, como a gente fala, a prefeitura ou quem está contratando, o Estado ou um órgão federal, vai esperar um recurso. Esse recurso não vai sair, porque a empresa entrou de uma forma, seja na briga, seja com preço mais adequado, mas não está no custo da empresa esse, não deve estar. Então, as empresas sérias que querem trabalhar, muitas vezes ficam sem condição de entrar no certame, porque se vencerem a licitação, vai ser contratada. Se for contratada, vai executar. Se executar, vai receber? Vai receber. O diretor da empresa, a gente tem muitas vezes que a gente fica meio preocupado de entrar no certame. Por quê? A prefeitura vai pagar se quer, o Estado paga se quer, né? Você pode entrar na justiça, receber imprecatório, a empresa quebra. A empresa já passou por um momento delicado em 1998, que teve que desfazer, na vida inteira de construção do trabalho do meu pai, teve que desfazer de um patrimônio para colocar na empresa para saldar as dívidas. Aí a gente recomeçou. A gente quase quebrou em 98 por conta de obras do governo do Estado. Porém, estamos se recuperando, se reerguendo, mas não é fácil. Né? Não é fácil. Nós temos 31 anos de existência, nosso parque é pequenininho, a nossa equipe é enxutinha, nossa estrutura é a mínima necessária para fazer um serviço bem feito. Agora, quando vem pedido de A, de B, de C, preciso disso, preciso daquilo, é muito difícil trabalhar, quase impossível, e a gente não tem o que fazer. Você fica engessado, você fica refém de um sistema corrupto. Então, eu particularmente não compartilho disso, não gosto de compactuar com isso. Acho que isso tem que acabar e precisa mudar a lei, a legislação, o conceito, o método.
a gente precisa passar muita coisa limpa. Ô, Regime César. tributário, lei trabalhista. Marcelo, meu Deus do céu, eu acho que tem gente... Eu tenho, César está falando do senhor aí, não sei aonde, mas tá. Não tem problema. É que a história... Não, para encerrar... Pois não. É o seguinte, doutor Marcelo. Nós tínhamos o decreto 2001, era isso? Era o decreto 2000 tal, que foi substituído pela 866. O que eu quero dizer? A lei 8.666 é a lei que rege, via de regra, quase 100% do processo de licitação no Brasil. Quase que 100%. Há algumas outras excepcionalidades, mas o grosso da coisa está por ali. É claro que num país mercantilista como o nosso, e o mundo é mercantilista, com exceção lá da Coreia do Norte, talvez, que não seja, bom, claro que preço é uma coisa muito importante. Claro que preço é uma coisa muito importante. Mas eu tenho notado que na interpretação de quem fiscaliza as obras, a primeira coisa que você vai é no preço. E evidentemente que quando é uma obra pequena que todos enxergam, né? Claro que você olha, você se assusta, ou é muito caro, ou muito barato, alguma coisa está de errado. Mas quando se trata, por exemplo, de uma ponte internacional, né? Eu acho que o preço é um item muito, muito, muito sério a ser considerado, mas seria o último. Então vamos ver qual é a estrutura que nós vamos colocar aqui, que material que nós vamos empregar aqui, aí nós vamos ver quanto que custa isso, né? Porque senão quem faz uma ponte por não sei quanto? Aí o cara diz, eu faço. E daqui a pouco você está correndo até um risco de vida. Acontece com a ciclovia lá no Rio. Correto. A ciclovia do Rio de Janeiro. Gente, não dá para entender. Bem lembrado. Não dá para você entender. Porque se você chama um carpinteiro daqueles bons, não estou falando de engenheiro, ele vai enxergar que tem um negócio meio errado naquilo ali. Pô, entendeu? Mas pelo sim, pelo não, foi feito lá e agora está a desgraça feita. Doutor Marcelo Colombelli, eu agradeço muito a presença do senhor aqui, pelos esclarecimentos. Nós até avançamos do objeto da nossa entrevista, mas valeu aqui pelas considerações que o senhor fez. Muito obrigado mesmo, tá certo? Doutor Nelson, eu que agradeço ao senhor, a vossa equipe, a população, os ouvintes, quem está nos ouvindo aí. Estou à disposição sempre no que for necessário, no interesse da justiça. E trabalho pelo certo e bola para frente. Vamos sempre pensar num país melhor e trabalhar pelo certo, que é o melhor que a gente tem a fazer. Obrigado pela atenção. 12h35, a temperatura é 19,7, depois do intervalo eu volto.